Olá, colega ortopedista. Bem-vindo ao ambiente de estudo Ortop Curso. Meu nome é Tomás Barros, sou ortopedista e cirurgião da mão. E agora eu vou trazer um pouco, para a gente discutir um pouco sobre as síndromes compressivas do nervo mediano. Eu vou tentar trazer de uma forma bastante prática, bastante resumida, para facilitar o estudo. Basicamente, a gente tem dois pontos onde pode ser comprimido o nervo mediano. No túnel do carpo, a clássica síndrome do túnel do carpo, e no antebraço proximal, onde a gente tem a síndrome do pronador. Existe também o que alguns autores consideram uma variação da síndrome do pronador, que é a síndrome do interósseo anterior, também conhecida como síndrome de Quilon-Levin, que é um acometimento do nervo mediano, mas exclusivamente o seu ramo motor. Vamos começar então com a síndrome do túnel do carpo, que é a síndrome compressiva mais comum, que é o acometimento do nervo mediano na região do punho, do túnel do carpo. Ela é mais prevalente em mulheres, no período da perimenopausa, em torno de 40 a 60 anos, e é bastante comum também durante a gravidez. É importante ressaltar que após traumas a gente pode ter a síndrome do túnel do carpo aguda. Então, por exemplo, após uma fratura de rádio e bastante frequente também após fratura luxação do carpo. Então, o que é o túnel do carpo? Imagina que você é o nervo mediano. Então, o túnel é uma região no punho onde você tem como teto o retináculo flexor, o assoalho são os ossos do carpo, radialmente você vai ter tuberosidade do escafoide e do trapézio, e mais ulnar, o pisiforme e o âmulo do amato. Então, a região compreendida por essas estruturas é o que chamamos de túnel do carpo. Dentro do túnel, a gente tem 10 estruturas, que é o nervo mediano e mais 9 tendões, que são eles: o flexor longo do polegar, os 4 flexores profundos dos dedos e os 4 flexores superficiais. É importante ressaltar na anatomia que proximalmente ao túnel do carpo a gente tem uma região onde o nervo mediano ele é muito superficial e é mais acessível, tanto para procedimentos como anestesia ou uma infiltração. E a referência anatômica é flexor radial do carpo e palmar longo, como vocês observam aí na ilustração no vídeo, onde está sendo feita uma infiltração no local. Está aí a imagem ilustrando em amarelo o nervo mediano e as referências palmar longo e flexor radial do carpo. Clínica. A parestesia é o sintoma mais frequente da síndrome do túnel do carpo. Isso inclui queimação, formigamento, choque, várias queixas que a paciente vai te trazer e que vai estar principalmente no território do mediano, que na imagem está em roxo, mas pode também ter uma irradiação proximal ou às vezes até um acometimento do território ulnar. Não é infrequente na prática a gente observar isso. Vou trazer um adendo aqui, que parestesia, o que é parestesia que eu vejo que algumas pessoas confundem? É qualquer alteração de sensibilidade. Então, formigamento, choque, queimação, dormência, tudo isso em conjunto a gente chama de parestesia. E temos os termos hipoestesia e anestesia. Hipoestesia é uma diminuição da sensibilidade e anestesia, a ausência da sensibilidade. Na fisiopatologia da síndrome do túnel do carpo, nós temos um aumento da pressão interna do túnel, que vai dificultar a circulação sanguínea e, com isso, diminuir a condução nervosa, prejudicando o funcionamento normal do nervo. Temos inúmeras causas implicadas na fisiopatologia da síndrome do túnel do carpo. Então, vou citar as principais aqui, que são sinovites ou tenossinovites,
anomalias congênitas, como, por exemplo, a permanência da artéria mediana na vida adulta, causas metabólicas ou endócrinas. Aqui é importante ressaltar hipotiroidismo e diabetes, são fatores bastante associados. Gestação, como eu já falei antes. Tumorações, como por exemplo um cisto sinovial ou um TCG, pode ocorrer nessa região. Pessoas que têm hábitos posturais ruins, dormir em cima da mão, ficar por períodos prolongados com o punho em extremos. Agentes traumáticos e infecciosos. Todas essas etiologias vão levar, como eu falei, a um processo que vai diminuir a circulação do nervo e, portanto, diminuir a condução nervosa. No exame físico, nós temos mais de dezenas de testes descritos. Eu quero chamar a atenção aqui para os principais, que são eles: o Fallen invertido, o Durkheim e o Tinel. Então, na imagem, a gente observa a percussão do trajeto do nervo. Pode ser feita com um martelo ou mesmo o dedo do examinador, que é o teste de Tinel. Temos, do outro lado, o Fallen sendo feita, né, com a flexão do punho. A gente pede para o paciente ficar em torno de 1 minuto com os punhos em flexão. E quanto mais precoce for desencadeado os sintomas, é um sinal de maior gravidade, maior positividade para esse teste, que é bastante sensível. Temos o monofilamento de Semmes-Weinstein, que vai avaliar o limiar de sensibilidade. E temos o Durkheim, que é bastante cobrado em prova, a gente vai ver algumas questões logo a seguir, que é o teste mais sensível e mais específico para síndrome do túnel do carpo. Como que ele é feito? O examinador com os polegares faz uma pressão na região do carpo, podendo fazer até uma leve flexão no punho, e assim será desencadeado os sintomas. Os exames complementares a gente vai direcionar de acordo com a anamnese e a história do paciente. Então, dependendo da história, um raio-x ou uma avaliação sanguínea, né, de TSH, T4, enfim, de acordo com a história do paciente. Mas aqui a gente tem que lembrar da eletroneuromiografia, que vai ser indicada para praticamente todos. É um exame desconfortável e examinador dependente também, mas ele vai nos auxiliar a quantificar o grau de lesão deste nervo, o quanto este nervo está comprimido e o quanto está lentificada a condução nervosa. Como diagnóstico diferencial, é importante lembrar sempre de compressões a nível cervical, podem dificultar o diagnóstico, e a síndrome de Parsonage-Turner, que é uma mononeurite do plexo braquial, que pode dar sintomas bastante similares. Claro, além, né, das outras síndromes compressivas do nervo mediano, mais proximamente. A classificação mais utilizada é a classificação de Delon. Ela é bem simples, divide em leve, moderada e grave. Leve, os sintomas intermitentes. Moderada, uma fraqueza subjetiva. E a grave, o paciente já possui algum grau de hipotrofia na região tenar. Essa classificação é bastante semelhante com a classificação de McGowan, que a gente vai ver para a síndrome compressiva do nervo ulnar. Vamos agora ao tratamento. Então, o tratamento conservador ele vai ser instituído de acordo com a classificação e com a causa etiológica da síndrome do túnel do carpo do paciente. Então, isso inclui o controle da doença sistêmica, caso possua, as modificações nas atividades de vida diária que podem estar levando a essa compressão, né, em casos ocupacionais, por exemplo. O uso de imobilização é descrito com órteses ou às vezes até tala gessada. Temos os anti-inflamatórios, suplementação de vitamina B, fisioterapia com diversas modalidades de crioterapia, TENS, ultrassom e infiltração de corticoide. Em pacientes grávidas, é importante orientarmos quanto ao prognóstico da doença, que tenderá a ter uma boa resolução após o término da gravidez.
e, por isso, o tratamento, na maioria das vezes, é conservador. Alguns autores trazem que até 20% das grávidas desenvolve algum grau de síndrome compressiva e ocorre principalmente no terceiro trimestre, no último trimestre da gravidez. O tratamento cirúrgico será indicado nos casos em que houver falha do tratamento conservador. Isso não é um consenso na literatura, alguns autores trazem 2, 3, 4 meses. E para pacientes que já desenvolveram algum grau de hipotrofia na região tenar, dos músculos inervados pelo mediano, o que já caracterizaria o grau 3 da classificação de Delon que a gente viu. Aí na ilustração, uma fotografia, uma imagem clínica com o paciente com a região tenar bastante atrofiada, bastante diminuída a massa muscular. O tratamento cirúrgico tem como objetivo descomprimir o túnel e melhorar a circulação intraneural. Ele pode ser feito basicamente por duas formas, ou aberta ou endoscópica. A endoscópica tem ganhado espaço, mas a aberta ainda é considerado padrão ouro. E dentro da aberta existem vários tipos de acesso diferentes, várias formas de chegar ao túnel do carpo, liberar o retináculo e fazer o que chamamos de neurolise. Isso provavelmente não será cobrado em prova, mas só para fins de ilustração. A gente está deixando aí na imagem, um acesso mais distal e o outro mais proximal, e um vídeo mostrando como é feito esse procedimento, que pode ser feito até com o paciente ambulatorialmente sob anestesia local. Cirurgia endoscópica, atente que é endoscópica e não artroscópica, porque a gente não acessa a articulação. Os autores que a defendem advogam que teria um pós-operatório menos doloroso, uma menor lesões de partes moles, um retorno mais precoce às atividades e uma cicatriz menos dolorosa na região palmar. Aí o endoscópio, a imagem clínica. No pós-operatório, a tala é uma opção. Eu particularmente não coloco a tala gessada, alguns autores defendem o uso por 2 semanas. E é importantíssimo, isto é sim um consenso, o início precoce da movimentação dos dedos, que vai prevenir muitas complicações, como edema e as que veremos a seguir. Dentre as principais complicações, temos o incompleto alívio dos sintomas, que pode ocorrer ou quando o paciente já tinha uma doença por um tempo prolongado, já crônica, em que houve uma lesão estrutural do nervo, e portanto a cirurgia não será resolutiva para este caso, haverá alívio, mas não total, ou quando há algum erro na indicação do procedimento. Então, às vezes a compressão não era no túnel do carpo, e portanto não haverá um alívio completo dos sintomas também. Dor na região cirúrgica, na cicatriz. Síndrome dolorosa regional complexa, antigamente conhecida como distrofia de Sudeck ou distrofia simpático-reflexa. Atente para essa nomenclatura, que é nova. Rigidez dos dedos, limitação da amplitude de movimento. E pode ocorrer iatrogenicamente também uma lesão do ramo cutâneo palmar. Observem bem a figura, ele sai proximal ao túnel do carpo e ele terá uma importância no exame físico, como veremos mais à frente. Sublinhe este nervo aí. Vamos às questões. Uma questão do Taro de 2008. Vamos para algumas questões agora. Taro 2008. Na síndrome do túnel do carpo, o teste que apresenta maior sensibilidade e especificidade é o de... Esta questão é de 2008. Observe, eu vou passar já para a próxima questão, que é 2016. Observe só, idêntica a questão. Temos aí as opções Tinel, Fallen, Durkheim e Semmes-Weisten. A gente já viu, no exame físico, não tem segredo. O Fallen, ele é sensível. O Tinel, ele é mais específico. E o Durkheim é o considerado teste mais sensível e específico. Está vendo aí na imagem como ele é feito, com flexão do punho e dígito-pressão na região do túnel do carpo. Mostrando agora o Tinel com a percussão. Então, resposta Durkheim.
Vamos passar agora para a síndrome do pronador, que é bem menos frequente na prática diária do que o túnel do carpo, porém na prova ela é bastante recorrente e cai com frequência. Então é uma síndrome do nervo mediano, na região proximal do antebraço, na região do cotovelo, e ela tem uma característica, que é até uma palavra-chave, que é uma síndrome dinâmica. Qual que é a importância de entendermos que é uma síndrome dinâmica? Primeiro, para o diagnóstico clínico, os testes que serão feitos. Segundo lugar, ela não tem a clássica parestesia noturna do túnel do carpo, por ela ser dinâmica. E terceiro, muitas vezes o exame da eletroneuromiografia não vem positivo, vem falso negativo, por ela ser uma compressão dinâmica e às vezes no momento do teste não estava sendo comprimido o nervo. Temos 4 pontos principais de compressão. Eu vou falar detalhadamente mais à frente, mas para citar já agora é o lacertos fibrosos, o arco fibroso do pronador redondo e o arco fibroso do flexor superficial dos dedos e o ligamento de Struters. Sublinha aí ligamento, que a gente vai ter que diferenciar ligamento de Struters da arcada de Struters daqui a pouco. Então, no quadro clínico, é semelhante ao túnel do carpo, naturalmente, por ser uma compressão do mesmo nervo, só que vai estar mais associado a uma dor na região volar e proximal do antebraço. Além disso, a gente tem uma piora com a pronação e flexão resistida do cotovelo, pois isso vai aumentar a pressão na região proximal. E piora também com a flexão resistida do terceiro dedo. Vocês lembram do ramo cutâneo palmar? Então, a importância dele também para diferenciar do túnel do carpo. Como ele sai proximalmente ao túnel do carpo, ele vai estar acometido na síndrome do pronador e não estará acometido no túnel do carpo. Então, a região tenar, observem na imagem, a região tenar na síndrome do túnel do carpo, ela não tem alteração sensitiva. E na síndrome do pronador, ela terá uma alteração de sensibilidade, por causa deste nervo, que é um ramo do mediano, que é o ramo cutâneo palmar, que vai inervar a pele da região tenar. Então, para diferenciar, temos essas... Para diferenciar, então, túnel do carpo de pronador, temos essas 3 dicas. A parestesia noturna, que é presente no túnel do carpo e geralmente ausente no pronador. A eletroneuromiografia frequentemente é negativa na síndrome do pronador e a sensibilidade da região tenar ela está alterada na síndrome do pronador e tende a estar normal no túnel do carpo. Uma das possíveis causas de menor frequência da síndrome do pronador pode ser o subdiagnóstico. Então é importante a gente, não suspeita de síndrome do túnel do carpo, examinar bem o paciente, tentando buscar uma possível síndrome do pronador associada. Os testes são, como eu falei, de flexão resistida do cotovelo, uma pronação resistida e a flexão resistida do terceiro dedo. De novo aqui os pontos de compressão, que são extremamente importantes de serem memorizados para a compreensão e para acertar as questões da prova. Então vamos lá, ligamento de Struters. É um ligamento na região do cotovelo que, na verdade, é uma variação anatômica que algumas pessoas possuem, que pode comprimir, formar um túnel que vai levar à compressão do nervo mediano. Os músculos pronador redondo e o flexor superficial dos dedos, eles em sua origem possuem um arco fibroso onde passa o nervo mediano, que dependendo da posição, como a gente viu nos testes, vai levar a um aumento da pressão no mediano e a síndrome compressiva. E o lacertos fibrosos, que é uma extensão da poneurose do bíceps mais superficial, que também pode ser um potencial local de compressão. Então aqui, para a gente não confundir mais,
Strúters, a gente tem o ligamento e a arcada. O ligamento é uma variação anatômica que está presente em algumas pessoas e pode comprimir o nervo mediano. A arcada de Strúters é uma estrutura anatômica, não é uma variação. E ela pode, em alguns casos, ser responsável pela compressão do nervo ulnar. Não vamos confundir esses dois mais. E para finalizar, a síndrome do interósseo anterior, também conhecida como síndrome de Quilon-Levin, que é bem mais rara, né? Alguns autores consideram como uma variação da síndrome do pronador, porque ela vai comprimir na região proximal do antebraço, mas vai acometer somente o ramo motor do mediano. Exclusivamente motor. É esta a característica da síndrome. E quais são os músculos inervados pelo interósseo anterior? Pronador quadrado, flexor longo do polegar, flexor profundo do indicador e o flexor profundo do terceiro dedo. Aí a gente vê à esquerda, o paciente consegue fazer o círculo, né, com o indicador e o polegar. À direita, ele tem um sinal de Quilon-Levin, que é a dificuldade de formar esse círculo por um comprometimento do mediano, mais especificamente o ramo interósseo anterior, que não consegue fazer a flexão do flexor longo do polegar e flexor profundo do segundo dedo. Vamos para as questões agora, para a gente revisar. Taro de 2009. Na síndrome compressiva do nervo mediano, na região do cotovelo, os sítios de compressão mais frequentes são: letra A, lacertos fibrosos, músculo pronador redondo e a arcada do músculo flexor superficial dos dedos. Bem, parece certa, né? Vamos ver as outras. Lacertos fibrosos, músculo pronador redondo e arcada de Strúters. A arcada de Strúters a gente acabou de ver, é do ulnar, não tem nada a ver. O mediano é ligamento de Strúters. Letra C, lacertos fibrosos, arcada do músculo flexor superficial, arcada de Strúters, errada. Letra D, pronador redondo, flexor superficial, arcada de Strúters, errada. Portanto, resposta letra A. Outra questão agora do Taro de 2010. Na síndrome do pronador, o local possível de compressão é a cabeça humeral do flexor ulnar do carpo, arcada poneurótica do músculo flexor superficial dos dedos, arcada de Strúters, cabeça medial do músculo bíceps braquial. Está tranquila também, é a letra B. Arcada poneurótica é o mesmo que arco fibroso, né? Então, arco fibroso do flexor superficial e do pronador redondo podem comprimir o nervo mediano. Aí cobraram de novo, né? Arcada de Strúters. E a letra D está errada porque, na verdade, é o lacerto fibroso, é a poneurose, e não a cabeça medial do bíceps. Vamos para a última questão. Lesão do nervo interósseo anterior é caracterizada por paralisia dos músculos. Letra A, flexor radial do carpo, já está errada. Letra B, flexor radial do carpo, errada também. Letra C, flexor longo do polegar, flexor superficial dos dedos indicador e médio. Letra D, flexor longo do polegar e flexor profundo dos dedos indicador e médio. Então a diferença aí é o flexor superficial para o profundo, e a gente tem que saber que o interósseo anterior inerva o flexor profundo do segundo e terceiro dedo, indicador e médio. Resposta letra D. Pessoal, é isso. Vou deixar uma sugestão para vocês complementarem o estudo. Na apostila, na parte das questões de síndromes compressivas, na parte das respostas, tem uma tabela interessante, bastante resumida, né? Que inclui as síndromes do nervo mediano, do ulnar e do radial. Acho importante dar uma olhada para tentar fixar bastante, que é um tema recorrente em prova e a gente tem que acertar todas essas questões. Muito obrigado, deixo o meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer comentário, será um prazer respondê-los. Obrigado.